Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui só para falar um pouquinho para vocês a respeito da proporção. Quando o cliente pede um bolo e a gente pede um topo, né? E a gente vai fazer esse topo, a primeira coisa que a gente pensa é como que eu vou deixar esse topo proporcional? Então eu vou te dar uma dica aqui de não errar na proporção. Primeira coisa, você nunca pode deixar de pedir o tamanho para ela. A pessoa às vezes fala assim: ah, eu quero um topo para um bolo pequeno, mas o pequeno dela pode ser 30 centímetros. Então não tem como você se basear por pequeno, médio e grande. Eu não aceito fazer topo sem falar a medida exata da forma. Sempre que uma cliente me pede um bolo, eu pergunto o tamanho da forma. E quando ela fala que não sabe, eu reforço com ela. Eu preciso do tamanho para te passar o preço e fazer o topo, porque eu tenho que fazer ele proporcional. Agora, se de tudo a cliente não passa a medida e se responsabiliza pela proporção, eu falo, olha, vou fazer referente a um bolo de 20 centímetros e você assume a responsabilidade quanto à proporção. Se ela concordar, bem. Se ela não concordar com a responsabilidade da proporção, eu prefiro não fazer, porque o topo pode ser o mais maravilhoso que for. Se ele não tiver proporcional ao bolo, ele vai matar o bolo e matar o topo. Então a proporção ela tem que ser respeitada. E como que eu faço aqui a questão da proporção? Eu venho aqui nessa ferramenta de desenho e coloco aqui bordas arredondadas no quadrado, né? E estipulo aqui, ó. Tem clientes minhas de boleiras que o bolo delas tem 10 centímetros. Então eu coloco aqui, ó, 10 centímetros. E vamos supor que ela quer fazer um bolo de 15 centímetros. Ela falou, Gleice, faz um bolo de 15 centímetros para mim com esse tema. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou contar que esse bolo, que quando a boleira fala comigo, é um bolo de 15 centímetros, ela está falando do tamanho da forma dela. E a forma está sem confeito, sem decoração, sem nada. Então, eu tenho que jogar para mais aqui aproximadamente 2 centímetros, que é o que geralmente fica sendo o confeito, porque você vai colocar aqui que ele tinha 15 de circunferência e ele vai passar a ter 17 de circunferência por causa do chantilly que vai ser utilizado. Tem gente que faz aqui um pedestal para colocar e tal, para ficar com mais aparência de bolo. Eu particularmente não gosto. Eu acho que fica muita informação, principalmente na hora de passar a arte para o cliente. Então, o que eu faço? Eu faço esse quadrado, fiz aqui 10 por 17, porque seria um bolo de 10 por 15. Venho aqui e dou uma coloração aqui para ele. Vamos supor, eu venho nessa parte aqui de sombreado, vamos supor que o bolo tem tons azuis. Aí eu venho e coloco esse sombreado aqui e procuro o tema que eu quero fazer aqui. Nome. O nome, vamos supor que o nome dele seja Felipe. O nome ele vai sempre ser um pouco menor do que a proporção do bolo. Se está dando 17, você pode fazer aqui com uns 13, uns 13,5 mais ou menos. Por quê? Porque na hora que você deslocar a camada, ele ainda vai aumentar um pouquinho. Então vamos colocar aqui, vou colocar essa fonte. Aí, ó, diminuiu, foi para 9. Então eu vou aumentar ela aqui. Mas tá vendo que ela é uma fonte alta? Então não posso aumentar tanto. Deixa aqui com 12. 12 vai ficar super proporcional a 17. Então eu venho aqui, ó, tá vendo essas fontes aqui, ó, que elas ficam ligadinhas mesmo sendo cursiva? Se você cortar assim, ela vai cortar desse jeito aqui, toda picada. Então, antes de você cortar, você funde essa fonte e ela vai ficar inteiriça. Você aproxima um pouco esse F, porque não tem necessidade de ser tão longe, e agrupa novamente. Vamos colocar aqui um prata. Aí eu vou fazer aqui uma outra camada. Vou deslocar aqui 0,2 com um preto. E ó, o bolo tá com 17, o nome aqui tá com 12,5.
tá finalizando aqui com 12,7, ó. Vai ficar super proporcional. Você sempre coloca o nome um pouco menor, uns 3, 4 centímetros menor do que o tamanho oficial que vai ficar o bolo. Vamos puxar aqui um tema. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que dá pra gente usar aqui rapidinho. Vamos usar esse de barbeiro aqui, ó. Vou pegar aqui essa cadeira que vai ser o foco principal, que é o barbeiro. Vou colocar ela aqui e vou diminuir ela aqui para o tamanho. Quando você pensa no bolo assim, você tem que pensar que ele é inteiriço, ele é uma circunferência de 17 centímetros. Então você não pode pôr as coisas muito longe na arte, porque o bolo ele tem espaço, ele tem 17 por 17. Ele é circunferência 17 por 17, ele não é 17 só de frente, assim, igual a gente vê o topo. Então é bom a gente colocar as coisas bem juntinhas aqui quando a gente faz a arte, para não ficar desproporcional na hora de você colocar lá no topo. Então faz os itens maiores um pouquinho, mais juntinhos, porque você tem que pensar que é uma circunferência. Então vamos lá, vamos pegar esses outros itens aqui. Aí, ó, eu vou diminuindo aqui no tamanho que eu quero que fique aqui. Pensa na circunferência, os itens têm que ser maiores para você encher esse bolo. Eu particularmente gosto de bolo bem cheio. Então eu vou colocando aqui, ó. Aqui vai ser a frente, esse aqui vai estar na frente, esse aqui vai estar na frente, esse daqui já vai ser um pouco atrás. Mesma coisa aqui com essa tesoura e essa máquina, ó. A máquina vai estar um pouquinho aqui atrás. A tesoura vai vir aqui, então ela pode ser aumentada um pouquinho. Pôr ela para fora aqui que a gente consegue aumentar ela ainda mais. E assim, ó, a gente colocou dentro da proporção aqui e ficou dentro dos 17 centímetros. E na hora que a gente imprimir, a gente recortar isso daqui, ele vai estar dentro da proporção. Não pode fazer. Agora tem gente que faz o seguinte: coloca dentro da proporção, ó, mas vem cá e fica e põe as coisas tudo pequenininho assim, e acha que se colocar um do ladinho do outro, tá ocupando o espaço, então vai ficar bonito. Não vai. Tá ocupando espaço, ó, 17 centímetros. Tá ocupando espaço, beleza, mas não vai ficar legal, porque o bolo, igual eu falei, tem 17 centímetros de circunferência. Eu vou fazer uma circunferência aqui de 17 centímetros para vocês verem o tamanho, ó. 17 centímetros essa circunferência aqui. Você tem que pensar que os objetos eles vão ter que estar localizados aqui dentro, espaçado. Então, aqui, ó, coloquei essa cadeira aqui na ponta. Vou colocar esses dois aqui, ó. Vou colocar essa tesoura aqui na ponta. Vou colocar esse aqui atrás. E, ó, esse aqui vai aqui do lado. Esse aqui mais em cima. E ele também não vai ficar deitado, né? Você tem que ver que ele vai ficar em pezinho. E assim você vê que com os desenhos maiores, você vai ver que ele vai preencher os 17 centímetros. Daquele outro jeito que eu fiz aqui, ó, tava preenchendo 17 centímetros de frente. Mas não ia ficar legal, ia ficar bem pequeno, ia ficar estranho. Então sempre pensa na proporção, porque a proporção ela é tudo. Então é melhor você colocar maior um pouco do que colocar as coisas muito pequenininhas e chegar na hora de colocar no bolo, o topo sumir. Eu prefiro pecar pelo excesso, ó. Veja como que os negócios estão bem grandão. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, porque um bolo cheio é muito mais bonito do que um bolo bem vazio.
Então, você não, na hora de posicionar, não se engane posicionando só aqui na frente, cobrindo os 17 centímetros, não. Põe coisas que cobrem os 17 centímetros aqui e põe coisas acima para cobrir o meio do bolo, para ele ficar bem cheio, bem bonito. Porque aí eu tenho certeza que vocês não vão errar, tá bom? Então, sempre joga um desconto de 2 centímetros do chantilly na largura. Na altura não mexe, porque se ela falou que o bolo fica com 10 centímetros de altura, ela já está contando que é 10 centímetros finalizado. Então, se você ultrapassar o personagem de 10 centímetros, aí ele vai ficar passando para cima do bolo e não vai ficar legal. Então, sempre respeita a altura que a boleira te falar e sempre joga 2 centímetros a mais para o tamanho da forma que ela te falar, tá bom? E quando o cliente não for boleiro, exija o tamanho. Eles podem ter acesso à boleira e perguntar. Isso daí é uma coisa simples. Eles ficam relutantes em perguntar isso para a boleira, mas não tem nada a ver. Você precisa do tamanho da forma para fazer. O caso contrário, faça o que eu falei no começo do vídeo. Fala com ele que você vai fazer em X medida e que ele se responsabiliza por não ficar proporcional da forma que deveria. Eu vou disponibilizar aqui para vocês, ó, esse arquivinho aqui do bolinho já no pedestal. Eu, particularmente, não gosto de usar assim, eu acho muita informação. Eu não sou chegada a montar topo assim, não. Até para o cliente aqui, ó, quando eu vou montei essa arte, o que que eu faço? Eu venho aqui lá no teclado do meu computador, aperto Print Screen. Aí eu venho cá na ferramenta Paint e dou um Ctrl V. Todas as minhas artes eu envio assim para os clientes, ó. Aí eu venho aqui no início, pego a ferramenta de selecionar, seleciono isso daqui e dou um Ctrl X, abro um novo documento e dou um Ctrl V. Aí eu só pego aqui, ó, diminuo aqui o tamanho, salvo essa imagem aqui e mando para cliente. Isso daqui já é o suficiente. Eu não acho necessário ter um bolo fake desse daqui. Não acho necessário, de forma nenhuma. Mas tem gente que gosta de utilizar o bolo fake assim para mandar para as clientes, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui. Um beijão e até a próxima!